Você está ouvindo? Você está ouvindo? Uniguaçu Notícias. Eleições 2020. Na Educadora Uniguaçu. 101,9. Muito boa tarde. Meio-dia mais 41 minutos. Estamos de volta e agora também com transmissão pelo Facebook. Muito boa tarde a você que começou a acompanhar nesse instante a nossa programação, Uniguaçu Notícias. Estamos hoje no 4º dia da nossa série de entrevistas das eleições municipais 2020 e esta última também relacionada ao município de Porto União, no estado de Santa Catarina. Convidamos a todos os pré-candidatos à Prefeitura de Porto União para uma sabatina. Uma entrevista que tem como objetivo levar a você, ouvinte, mais conhecimento sobre cada candidato. Todos os candidatos responderam as mesmas perguntas e tiveram o mesmo tempo de respostas para cada uma delas. Serão, ao todo, 6 perguntas a cada um dos candidatos. Foram porque nós temos ainda um último candidato a concorrer à Prefeitura do município de Porto União. Cada pergunta, o candidato teve e terá 3 minutos para respondê-las. E, por fim, o candidato, ao final, 2 minutos apenas para suas condições e considerações finais. Enfim, as entrevistas começarão a partir desse instante. Boa tarde, Karine. Boa tarde, Ivan. Então, as entrevistas acontecem por ordem alfabética. Para finalizar, os pré-candidatos de Porto União, o nosso 4º convidado é o candidato à eleição pelo Partido Social Democrático, o PSD, Percy Storck. Candidato, muito boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde aos ouvintes da 101, gratidão, oportunidade de dialogarmos com a população de Porto União e região que nos alcança. E estamos à disposição e estamos prontos para debater e dialogar com a nossa querida cidade. Ok. Por gentileza, candidato, quem é Percy Storck? O senhor tem 3 minutos para uma breve apresentação. Percy Storck é filho de Bruno e Terezinha Storck, né? Meu pai é marceneiro, né? Aprendi com eles uma vida de muito trabalho, tive a oportunidade de iniciar as tarefas de um jovem aprendiz de marceneiro. Nasci em Porto União, tenho 2 filhos, sou casado com Marília Regina Lanzarini e tenho 7 irmãos. Então é uma família numerosa que gosta muito da nossa cidade, gostamos de investir e de trabalhar muito. A trajetória de vida minha, iniciei cedo, com 14 anos, já trabalhava na missão de uma marcenaria, no aprendizado, onde ali começa a nascer o desejo, o despertar da curiosidade. É como uma doutrina de disciplina, onde como montar um móvel, né, você precisa de esquadro, prumo e nível. Então, baseado nessas medidas, acho que nós fomos nos formando como cidadão e aí aprendemos na vida a seriedade e o comprometimento com o trabalho, com a família, com o cooperativismo. Em 82 servi o Exército Brasileiro, tive um prazer de trabalhar e aprender nas fileiras do Exército Brasileiro. E em 83, Karina, nós tivemos a grande enchente. Depois eu queria que você me lembre, voltarmos desse assunto, porque aí vai dar um entendimento daquilo que é a nossa caminhada até hoje. Então, em 83, as nossas cidades sofreram um problema comum para nossas cidades, para a nossa região, e nos forçou a mudar, né? Então, constantemente você tem que estar pronto para as mudanças. Feito isso, ocorreu a necessidade de morar 2 anos em Cuiabá. Fui lá investir em negócios da família, aprendi muito lá, inclusive ali despertando já um interesse na vida pública, né? Um interesse, porque tínhamos um negócio muito próximo ao meio político daquela capital. Aquela explosão de convites das indústrias instalarem, né, o Eldorado do Mato Grosso, aquela situação que os gaúchos e todos nós fomos para lá explorar aquela região.
Voltei em 86 para que pudéssemos aqui instalar a nossa família, e o tempo passa rápido, né? E que voltei para os investimentos da família. Então, temos negócios em Porto União, investimos aqui, trabalhamos com 3 empresas hoje investidas, temos um foco muito forte nessa questão de desenvolvimento regional da nossa cidade. Então, esse é um histórico breve, né, da história de vida, e chego hoje na condição de vice-prefeito a Porto União. Então, assim, de muito trabalho e determinação que a gente vem buscando essa experiência ser transferida para a vida pública, né? Então, eu tenho orgulho disso, de ter trabalhado, aprendi muito na estrada, coordenei trabalhos regionais em vendas, trabalhos com a Quimilaus, uma indústria que iniciou de fundo de quintal e hoje é uma das grandes líderes do segmento dela, químico, onde eu tenho hoje a distribuidora dela aqui e uma indústria química de produtos em geral, né? São 3 organizações onde eu pude conhecer um Brasil diferente. Tá certo. Agora queremos saber quais foram as suas maiores conquistas profissionais na vida pública. Dado esse relato rápido da vida profissional, né, de aprendizado, de família, o relato da questão das conquistas da vida pública foi esse projeto que nasceu em 2016 no desejo de ser prefeito de Porto União. Aí fui convidado por alguns grupos que declinássemos e acertássemos, né, as composições naturais e acabei aceitando o convite, estando hoje vice-prefeito. Nesse período todo, eu tive a oportunidade de assumir uma importante secretaria que para muitos parece ser um problema, mas eu acho que é isso que desenvolve uma nação, que é o cuidado com a natureza, as questões dos negócios, né? Então, participei e contribuí muito com o conhecimento nos desenvolvimentos de indústria e comércio, secretarias de meio ambiente, onde consegui, com essa estrutura modesta existente na atual administração, interagir com as demais secretarias. Conseguimos fazer um trabalho fantástico, trabalhando fortemente com uma ligação nas questões ambientais, na questão com relação ao Estado de Santa Catarina, onde nós tivemos uma oportunidade muito grande de conhecer toda a estrutura do Estado, conversar muito com as bases estaduais e trazer de lá um anseio muito forte para a nossa região, para Porto União em especial, onde que nós buscamos muito diálogo com todas as bases. Então, dentro desse período que eu estive à frente da Secretaria, nós tivemos conquistas diretas envolvendo todas as secretarias, em especial aquela que eu somei, que foi liberações importantes da Pedreira, do Rio Bonito, que são licenças pesadas, difíceis, a regularização do aterro sanitário, porque Porto União tem um aterro, ele não é um município que tem lixão, por exemplo, uma gestão muito séria, acoplada aos gestores que movimentam essa cidade, né? Então, trouxe para essa visão de administração da Secretaria uma política diferente, onde que se permite àqueles que concursados, formados com expertise da área, permite-se trabalhar e deixar fluir a equipe. Então, causou até estranheza a forma que eu implantei, porque a gente busca todos os dias aprender. Nós temos que ter essa humildade. Então, dentro disso, trabalhamos fortemente com a Celesc, que nós tínhamos um grande problema de energia. Isso está sendo restabelecido através de projetos de determinação, de acompanhamento de senadores, deputados. Hoje, dizer que Porto União tem deficiência de energia para a implantação de negócios não é verdade. Nós estamos já na mercê de termos uma condição melhor de qualidade de energia, principalmente no fator rural, onde eu entrei diretamente nisto, buscando junto da Celesc estruturar melhor o nosso interior, porque nós temos prejuízos até hoje, inclusive, dadas as demandas que um olhar do Estado para dentro do nosso município. Então, são várias ações que com o tempo, até como estamos numa pré-candidatura, a gente tem que resumir um pouquinho, mas apresentarei a cada passo. Candidato, por que você quer ser prefeito de Porto União? Desejamos, Juliana e Pérez, sermos, porque trabalharemos juntos de mão dada, firme, estendida essa mão à população de Porto União. Eu desejo estar prefeito, ser eleito, porque entendo que posso contribuir com a experiência de vida, do trabalho. Sempre questionei, então, portanto, voltando às enchentes de 83, porque para vender Porto União a negócios, quando você fala negócio, de onde você é? Eu sou de Porto União, muitas pessoas lá, terra da enchente.
Quando eu voltei para cá, eu tive essa visão, né, para investir em Portunhão. Gostamos daqui, uma cidade fantástica para se trabalhar, viver. E aonde que eu pensei assim, por que está acontecendo isso? Então nós temos que ter situações diferentes, que nós nos acostumamos com algumas coisas. Quando eu vi outras cidades se organizarem politicamente, eu vi que as organizações que conseguem dialogar numa sociedade organizada, o gestor tem que ter essa visão de ouvir a população, verdadeiramente ouvir. E é isso que me move a ser prefeito em Portunhão, porque eu tenho certeza do potencial que temos já instalados aqui. É dar o valor para o pequeno, o valor para o pequeno projeto, aquele que nasce no fundo de quintal, aquele que nasce no fundo da garagem da sua casa, nós temos que proporcionar, porque a empresa que eu atuo, a empresa que eu constituí, ela tem essas características. Hoje no Brasil, nós precisamos de líderes que mostrem isso. Portunhão tem uma condição geográfica favorável, é uma desculpa dizer que nós somos distantes dos portos, porque está distante dos portos o oeste catarinense. Então nós temos que querer estar prefeito, eleito, se assim a população assim desejar, porque de mãos dadas com o Juliano, nós sabemos que nós conversamos sobre projetos para Portunhão há mais de 2 anos. Não é algo que fechou as coligações e nós batemos um martelo para um fechamento. Nós temos propostas firmes, possíveis de serem feitas e promovendo em Portunhão essa possibilidade de um trabalho melhor. Quero estar prefeito para estender a mão à população, oportunizar o jovem, a condição, envolver as instituições, governar com as instituições, ter um gabinete amplo, na amplitude que eu digo, que cidades ou aldeias, na era antes de Cristo ou na era medieval, eram fechadas, com muros, com paredes, com murões, muralhas, né, para criar defesas. E com isso você acaba criando uma defesa que se fecha para o mundo. Estamos numa necessidade de muitas informações em função de tudo que vivemos, essa lição que 2020 está nos dando, aonde nós precisamos verdadeiramente dialogar com a população, organizar ela melhor, ela se mostra favorável. É uma cidade, Portunhão, com essa característica de esquecer as enchentes de 83. Eu, como simples vendedor de sabão, que tenho orgulho de dizer que sim, passei em todas as organizações do nosso município em 94, digo, chega, gente, são 10 anos, vamos esquecer essa enchente. Vamos pensar melhor pela cidade. Em sua opinião, algo precisa ser mudado em Portunhão? Se sim, o que deverá ser mudado ou deveria ser mudado no município? Mudar a situação de diálogo, né? Aperfeiçoamento, mudanças, né? Todo mundo clama por mudanças, em especial quando começam as pré-candidaturas, parece que tudo se resolve. A mudança se faz necessária na forma de gestão. Quero aqui concluir de uma forma que respeitosa ao prefeito atuante, Eliseu, que nós temos infraestrutura sendo feita no município. Mostra, e eu nunca tive disso, que com gestão firme, tranquilizadora e transparente, com mais transparência inclusive, nós podemos ter uma cidade melhor. Aperfeiçoar. Às vezes só o fato, não, quero mudar tudo. Não, o que está bom, mantém. Agora a pergunta que eu deixo para a população de Portunhão, se está bom, quanto melhor poderia estar se houvesse aquilo que mais causou impacto para mim, do fato de estarmos, ele no direito de uma reeleição e eu no direito de propor à cidade uma esperança, aliás, inclusive das outras duas composições respeitosas, porque isso está me deixando muito feliz. Eu fico feliz de saber que em Portunhão teremos 4 coligações com bons nomes para participar. Cabe ao eleitor, com a responsabilidade dele, julgar com a sua família, porque nós estamos transferindo 4 nomes de pessoas de boa índole que dedicam o seu tempo para a população. Então eu entendo assim, que mudanças são necessárias para aquilo que mais impactou na minha vida pública, é a falta de diálogo. Eu pretendo estar, se eleito, dialogando e oportunizando, desde do terceiro escalão, segundo escalão, direitos de opinar, escrever, dialogar com o gestor. Não pode ser uma administração fechada em si, e é isso que mais impactou. Em 3 anos, 4, praticamente concluindo, não houve assim um diálogo entre as secretarias, e isso não é uma receita viável. Quero aqui, em respeito a ele, dizer assim, que dá para fazer uma administração com perfil empresarial, porque as leis são para todos. Não é porque se tem que estudar leis, que o município é difícil, que tem leis que regem. Ninguém quer infringir a lei.
Instalar indústrias em Porto União é viável, todas as pessoas com todos os seus CNPJs nasceram para estar certo, para dar certo. Então são regados a leis, então não entendo isso. Eu quero, se eleito com o Juliano, transformar uma gestão de diálogo, oportunizar as pessoas que são lá concursadas, que têm em seu espaço o direito de participar melhor das ações e decisões do município. Então eu fico muito feliz, tranquilo com esse momento democrático, é um momento de alegria e de leveza da decisão tomada, como estar aqui como pré-candidato a prefeito de Porto União. Sabemos que a pandemia afetou diretamente a economia de todos, diretamente, e os municípios, principalmente. Se eleito, quais serão as medidas utilizadas em seu governo em relação ao pós-coronavírus? O Brasil e o mundo, né, é impressionante isso, porque eu gostaria de me manter um pouquinho sobre o momento de pandemia, né? O pós-pandemia, ninguém sabe o que possa acontecer. A Europa abre, daqui a pouco toma a decisão de fechar novamente. Então, como citei a enchente de 83, eu quero fazer uma relação com isso, né? A enchente de 83 só nos atingiu a nossa região. E era negativa a história nossa de cada cidadão mostrar lá, olha, que era o meu imóvel, mas quem queria investir em Porto União não investiria naquilo que você estava colocando em grandes outdoors de escadarias de bancos, né, fomentos que deveriam estar estimulando, né, nos dando oportunidade. A pandemia, o calendário de 2020, a gente escuta aí a juventude, até algumas pessoas, eu quero rasgar, eu quero esquecer 2020. Possamos não esquecer, porque é importante para o pós-pandemia. Mostrou-se no Brasil que o sistema SUS precisa de gestores com conhecimento, que foi o foco, foi aquilo que mais se bateu. Vemos hoje o SUS do Brasil com uma função super interessante, quer dizer, tudo veio pelo sistema. O Brasil colocou em condições, discutimos o que vale mais, se é CPF ou CNPJ, teremos que buscar esse equilíbrio, mas um CNPJ é constituído de CPF. Então não existe um CNPJ sem ter um CPF. Então todo esse equilíbrio, essa pirâmide que devemos ter com relação ao momento pós-pandemia é justamente isso. Eu costumo dizer, para mim se fecharam portas na vida pública, mas abriram-se janelas de oportunidade. Para você que nos vê hoje aqui, nos ouve, entenda isso, a sua empresa não faliu. Muitas pessoas falaram, eu fali. Existe um decreto para falir uma empresa. O juiz que dá a sentença. Você temporariamente fechou, encerrou a sua atividade, mas eu sei que você é criativo, como todos nós buscamos ser. O brasileiro é um povo criativo, solidário, e isso em Porto União e região nós somos também. Então é baseado numa pós-pandemia, como trabalhar ela, é primeiramente o que nos mostrou esse nivelamento. Uma coisa, uma enchente que atinge uma região, outra é mundialmente fomos atingidos. Nós somos solidários. As indústrias, por existir, doaram milhões e milhões para socorrer, às vezes, aquilo que gestores corruptos pegaram no nosso dinheiro, que devolvam, que sejam presos por isso. Porque, felizmente, mostra-se esse momento daquilo que nós imaginávamos com esses desvios de verbos e tudo mais. O dinheiro existe. Nós precisamos de pessoas com projetos, com vontade de trabalhar, e é dentro deste conceito que nós queremos trabalhar. Juliano, na área dele. Porque não foi uma escolha, como digo, eu gosto de frisar isso. Nós não escolhemos no apagar das luzes. Nós discutimos saúde naquilo que é o desejo dele. Trabalhar conosco com firmeza. Então, pós-pandemia, para nós, é a criatividade, é estimular o pequeno. Qual foi a sua principal contribuição para o município até o dia de hoje? Para surpresa, a minha contribuição foi estar já num primeiro pleito eleitoral vice. Isso chamou a atenção de muitas pessoas. Eu falei, poxa, mas que bom. A minha contribuição de hoje para o processo eleitoral de 2021, Ivan, é que existe mais. Isso foi surpreendente na minha caminhada, né, de pré-candidato, as pessoas entenderem que temos 4 nomes para a escolha do eleitor e da população. Eu quero de novo reforçar, quero transferir ao eleitor aquilo que ele sugere, a questão da pandemia, como que vamos lidar, com quantos votos, as cotas de eleitoral, tal, como que vai ser, mas aquele que deseja votar em branco não reclame do X-salada sem hambúrguer por 4 anos. A mídia alcança isso e transfere isso à população. Se você deseja, no seu quadro de condição, não ir para a urna só pelo simples fato de não ir, repense bem
analise as propostas que temos, são 4 nomes, né, e essa contribuição que eu dei atraiu um povo para a composição de partidos, que estamos indo com o PDT e com o Podemos e PSD, numa estrutura de querer contribuir para a sociedade, né, no mesmo desejo que as outras 3 composições têm. Então a minha contribuição foi essa, de estar já há 3 anos falando sobre que você pode ser o próximo prefeito, vereadores e tudo mais. Isso é muito bom para a democracia das nossas cidades. Isso às vezes até assusta aqueles que querem empoderar a sua candidatura de uma forma às vezes até muito firme, colocada quase que como resolvida. Vamos respeitar, né, o direito de todas essas composições a apresentarem suas propostas, né? Então nesse momento eu contribuí para um bom debate. Contribuo há 4 anos praticamente, num desejo de ver a minha cidade de novo no mapa de Santa Catarina. Infelizmente, afirmo, temos 2 ilhas. Uma foi a ilha existente da capital, onde, por fechamento de Porto União, no diálogo, perdemos com isso. Nós não vencemos com isso. Eu acho que a pessoa tem que ter a humildade, o gestor tem que ter a humildade de dialogar com todas as bases. Não se define em 2 partidos. Do contrário, para quê? Eu acho que foi desrespeitosa até a colocação, aonde que entendo que todas as pessoas que têm a caneta na mão, a professora que tem a caneta na mão, aquele que anota a hora trabalhada, esse tem um peso da caneta também, porque é a questão da consciência da pessoa, daquilo que ele está fazendo. E é dentro desse exercício que eu busco divulgar para a juventude, despertar o interesse sobre a política. Estou contribuindo desta forma. Aos trabalhos, assim, eu diria que até é deselegante, porque nós temos que esperar o processo, liberar para o processo eleitoral, para daí podermos dialogar a mais sobre as conquistas, sobre aquilo que se trabalhou. O senhor tem agora 2 minutos para as suas considerações finais. As considerações finais é agradecer a oportunidade desse espaço, né? Dizer que o PDT é um foco, o Podemos é uma força e o PSD é a fé. Essas 3 alianças fecharam-se em cima de uma proposta estudada e planejada a longo prazo. Não foi como eu disse, e repito, nós temos uma proposta para Porto União, respeitamos as demais, não é feio copiar, porque eu achei muito elegante as pessoas, e eu gosto disso, né? A China nos copia em tudo. Então, porque nós não é questão de copiarmos, vieram aqui tecnologia e tudo mais. Então, as considerações finais que eu digo, que o eleitor reflita bem. Veja as nossas composições para legislativo, porque o executivo não consegue sem observar quem são os nossos vereadores e vereadoras. Tem dúvida, vá no site da Câmara de Vereadores e veja aqueles que lá ocupam a cadeira, quantos projetos fundamentais e estruturais trouxeram em 4 anos para o nosso município. O que o legislativo de hoje, de Porto União, trouxe para você como resultado? Como resultado de amparar o executivo em leis que temos condição de avançar nisso. Então, portanto, eu quero aqui agradecer essa oportunidade da Uniguaçu, desse bate-papo bem tranquilo, e dizer assim que estou feliz de estar presente nesse momento da vida pública de Porto União, contribuindo com aquilo que eu aprendi com muita humildade. Sabemos que temos um caminho a percorrer e que seja a melhor escolha para a população de Porto União. As propostas virão no momento certo e aí a população que tome a melhor decisão. Nós estamos para contribuir por Porto União e agradecemos a oportunidade, novamente, né, desse espaço cedido para nós. Muito obrigado e tenhamos aí hoje uma boa tarde, né, de um dia maravilhoso que temos pela frente aí. Muito obrigada pela sua participação. Encerramos hoje, então, as entrevistas com os pré-candidatos à eleição para prefeito em Porto União, ressaltando que as perguntas que fizemos hoje foram as mesmas para todos os candidatos. Procuramos fazer perguntas com foco maior no candidato do que no seu plano de governo. Para conhecer o plano de governo de cada candidato, você poderá acompanhar programas eleitorais que iniciam em breve. E também nós, da Rádio Educadora Uniguaçu, em parceria com o Centro Universitário Vale do Iguaçu, Uniguaçu, estaremos daqui a algumas semanas realizando um debate eleitoral entre os candidatos à majoritária.
Em breve, estaremos divulgando mais informações sobre esse debate. Amanhã, iniciaremos a série de entrevista com os pré-candidatos à Prefeitura de União da Vitória. Você, então, tem um encontro marcado aqui conosco. Educador Uniguaçu, juntos pra valer. Uma boa tarde a você. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Uniguaçu Notícias. Eleições 2020. Na Educadora Uniguaçu. 101,9.